Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Tem poderosa influência sobre a mente dos supersticiosos adoradores da imagem do templo. Ao apóstolo Paulo, em suas atividades em Éfeso, foi dada especial demonstração do favor divino. O poder de Deus acompanhava seus esforços, e muitos eram curados de males físicos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Essas manifestações de poder sobrenatural eram tão mais poderosas que as que já haviam sido antes testemunhadas em Éfeso, e de tal caráter que as não podiam imitar os habilidosos truques ou encantamentos dos feiticeiros. Ao serem esses milagres operados no nome de Jesus de Nazaré, tinha o povo oportunidade de ver que o Deus do céu era mais poderoso que os mágicos adoradores da deusa Diana. A feitiçaria havia sido proibida pela lei de Moisés, embora de tempos em tempos houvesse sido praticada secretamente por judeus apostatados. Ao tempo da visita de Paulo a Éfeso, havia na cidade alguns dos exorcistas judeus ambulantes, os quais, vendo as maravilhas por ele operadas, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Uma tentativa foi feita por 7 filhos de Seva, judeu, principal do sacerdote. Encontrando um homem possesso de demônio, disseram-lhe: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Foi dada, assim, prova insofismável da santidade do nome de Cristo e do perigo que incorreriam os que invocassem esse nome sem fé na divindade da missão do Salvador. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Fatos que haviam sido previamente encobertos foram então trazidos à luz. Ao aceitarem o cristianismo, alguns crentes não haviam renunciado inteiramente às suas superstições. Ainda continuaram, em certa medida, a praticar a magia. Agora, convictos de seu erro, muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. A boa obra se estendeu mesmo a alguns dos próprios feiticeiros, e muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montavam a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Queimando seus livros sobre magia, mostravam que aquilo em que antes se deleitavam, abominavam agora. Foi por praticarem artes mágicas, e por meio delas, que haviam especialmente ofendido a Deus e posto em perigo sua salvação. E foi contra as artes mágicas que mostraram tal indignação. Assim, deram prova de verdadeira conversão. Retendo esses livros, os discípulos se estariam expondo à tentação. Vendendo-os, teriam colocado a tentação no caminho de outro. Haviam renunciado ao reino das trevas, e para destruir seu poder, não hesitaram ante qualquer sacrifício. Por essa manifestação do poder de Cristo, foi ganha a poderosa vitória para o cristianismo na própria fortaleza da superstição.
Supõe-se lisonjeiramente que as superstições pagãs tenham desaparecido dos locais mais civilizados em nossos dias. Mas a palavra de Deus e o severo testemunho dos fatos declaram que a feitiçaria é praticada nesse século tanto quanto foi nos velhos tempos da magia. O antigo sistema de magia é, na realidade, o mesmo agora conhecido como espiritualismo. Satanás está encontrando acesso a milhares de mentes por apresentar-se sob o disfarce de amigo já falecido. As Escrituras declaram que os mortos não sabem coisa nenhuma. Seus pensamentos, amor e ódio já pereceram. Os mortos não mantêm comunhão com os vivos, mas seguro de sua antiga astúcia, Satanás emprega esse engano para obter o controle das mentes. Através do espiritualismo, muitos enfermos, desolados, curiosos, se estão comunicando com os espíritos do mal. Todos os que se aventuram a isso estão pisando solo perigoso. A palavra da verdade declara a maneira como Deus os considera. Os mágicos dos tempos pagãos têm seu correspondente nos médiuns espiritistas, nos videntes e nos cartomantes de hoje. As vozes misteriosas que falaram em Endor e em Éfeso ainda estão por suas palavras mentirosas, desviando os filhos dos homens. Se fosse erguido o véu que está diante de nossos olhos, veríamos anjos maus empregando todas as suas artes para enganar e destruir. Quando os homens se rendem à sua influência, antes de se darem conta, a mente está desviada e o espírito poluído. A demonstração do apóstolo à igreja de Éfeso tem de ser ouvida pelo povo de Deus hoje. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. O inimigo continua de todas as formas lutando para afastar as pessoas de Deus, usando todos os seus estratagemas, todas as suas possibilidades, para enganar e seduzir o coração das pessoas. Uma das formas mais poderosas que ele tem utilizado no decorrer dos séculos é através do encantamento, da feitiçaria, da magia, do espiritualismo, disfarçando-se de um poder sobrenatural que visa ajudar e abençoar as pessoas. Ele se coloca no coração das mesmas, afastando-as de Deus, conduzindo-as para o caminho da perdição. O diabo não aparece do jeito que ele é. Para Eva, no Éden, ele se disfarçou numa serpente. A serpente hoje é um animal asqueroso, mas naquela época era o mais deslumbrante de todos os seres, a mais bela de todas as criaturas. Foi atrás desse estratagema que o diabo se escondeu para seduzir e enganar as pessoas. Na tentativa de desviar as pessoas da verdade, Satanás usa o próprio nome de Jesus, embora esteja muito longe da doutrina de Cristo, da sua palavra e da sua vontade. Tenta, através do nome de Cristo, enganar as pessoas e desviá-las do caminho da verdade. Lá em Éfeso, Satanás usou judeus apostatados que praticavam a feitiçaria para, usando o nome de Jesus, realizarem as suas obras do mal. E hoje, o espiritualismo se esconde atrás de um pretenso cristianismo que, na verdade, não tem nada a ver com a palavra de Deus. O espiritismo não é cristão. O espiritismo não é bíblico. O espiritismo é uma doutrina demoníaca. Em Éfeso, havia muitos mágicos, muitas pessoas envolvidas no serviço de adoração a Diana, a famosa deusa dos Efésios. Eles seguiam os seus livros de magia, invocando, na verdade, o poder de Satanás para a realização de suas obras. Quando, através
da pregação de Paulo, a verdade se firmou, as máscaras caíram. Não era possível mais conservarem o coração dividido, viverem uma religião dúbia, com o pé em dois barcos, convencendo-se da verdade e da malignidade da operação de magia e das ações espiritualistas daqueles que as praticavam. As pessoas foram convencidas a tomar os seus antigos livros de feitiçaria e queimá-los, eliminando-os completamente da sua vista e da vista de outras pessoas. Hoje é preciso que tenhamos o mesmo zelo. Infelizmente, existem alguns dentro do cristianismo que mantêm ainda um coração supersticioso. Existem pessoas que ainda creem em horóscopos, em previsões do futuro feito por videntes, por cartomantes, por pessoas que se dizem porta-vozes de Deus. Existe uma curiosidade mórbida para conhecer o amanhã. Na virada de cada ano, muito se envolve aquilo que dizem os sensitivos, os mágicos, aqueles que fazem previsões para o futuro. Mas essas coisas não vêm de Deus. Existem muitas pessoas que se encantam, estão até certo ponto abertas à influência do espiritismo. Acontece alguma coisa de real no espiritismo? Acontece sim. Há manifestações visíveis ali dentro? Sim, existem. Só que essas manifestações não são de Deus. São demônios disfarçados de anjos. Demônios que tomam a forma de seres humanos que já morreram. Demônios que se materializam diante dos olhos das pessoas para as enganar e as afastar de Deus. Então, nós devemos fugir do espiritismo. Não devemos gastar tempo com livros espiritualistas. Não leia nada que provém de penas de escritores espiritualistas. Esses escritores falam em nome de Satanás, embora usando o nome de Jesus. Não gastem tempo assistindo filmes de terror, filmes que falam sobre a força e o poder do mal. E, por favor, mesmo ao pensarem sobre a sua vida, ao lastimarem os seus problemas e dificuldades, não gaste muito tempo exaltando o poder de Satanás. Não fique repetindo toda hora que o inimigo é poderoso, que o mal está prosperando, que o inimigo está dominando as pessoas, que a maior parte das pessoas está sob a orientação de Satanás. Não fique dizendo isso. Quando você fica repetindo essas coisas, você não está exaltando a Deus. Você está dando lugar para o mal. Fuja disso. E cuidado. Cuidado, inclusive, com pretensas igrejas evangélicas, onde o que acontece dentro dos seus cultos não é adoração a Deus, não é a operação do Espírito Santo, mas é uma certa espécie de adivinhação, através daquilo que eles chamam de profecias, que não tem a ver com a pregação da vontade de Deus, mas com a adivinhação sobre a vida das pessoas. Aquilo que hoje, em muitas igrejas pentecostais, se chama de profecia, é, na verdade, uma adivinhação sobre as coisas encobertas da vida das pessoas, uma revelação de erros, defeitos e problemas particulares. Vem do diabo e não de Deus. A igreja não é o lugar onde nós vamos para ter os nossos segredos revelados publicamente, expostos diante dos outros por alguém que se diz profeta. O profeta não é chamado por Deus para expor detalhes das vidas das pessoas, mas para pregar a palavra do Senhor. Portanto, essas práticas cristãs, entre aspas, santificadas, entre aspas, são tão pecado quanto os horóscopos, quanto os encantamentos, as magias, o espiritismo, a ação escancarada do diabo diante das pessoas. Deus quer que nós tenhamos sabedoria e que guardemos a nossa alma de todo poder e influência do mal.
Guarde a sua mente. Não permita que o diabo entre na sua mente através de filmes impróprios, de programas indevidos, de leituras que vêm dos demônios, de adivinhações, de palavras, de influências que vêm do mal. Se você sente vontade de saber o que vai acontecer no futuro, leia a palavra de Deus e se contente com aquilo que foi revelado. Se é do nosso interesse, Deus já revelou através da sua palavra. Se não foi revelado de maneira clara para nós, então não nos convém saber, muito menos de fontes que não são o próprio Deus e a sua revelação. Guardemo-nos do poder do mal. Nos últimos dias, o Espiritismo vai crescer ainda mais e vai unir as pessoas no poder do mal contra a palavra de Deus. Usando o nome de Jesus, vai pretender fazer as obras de Jesus, mas distanciar as pessoas de Cristo. Estejamos atentos quanto a isso. Não só quanto ao Espiritismo de maneira escancarada, mas quanto às manifestações sutis do diabo, tentando imitar e parecer a voz de Deus. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.